Fala investidor, investidora, hoje eu vou comentar sobre a Even 3. Vamos falar da Even, Primeiro a parte fundamentalista, a parte grafista eu fiz um match a match ali com o TradingView. Agora o TradingView me possibilita postar no YouTube, então direto, né? Então vai talvez facilitar meu trabalho, mas eu não consigo editar, então não sei ainda o que eu vou fazer com essa funcionalidade. A Even, ela falando um pouco da característica dela, ela fundação 2002, construção civil, uma das maiores incorporadoras e construtoras da região metropolitana de São Paulo. Também atua em Rio de Janeiro e Porto Alegre, ou Poá, uma região próxima de Poá. Eu acredito que seja Porto Alegre, me corrijam aí, galera. Tô com o aeroporto de Porto Alegre na cabeça. Ela tem governança muito boa, tem um free float ótimo de 43% e o sócio majoritário é a Melpar FIA, certo? Fundo imobiliário, provavelmente aí, certo? 47%. Legal. Quando a gente vai para assuntos fundamentalistas, nós temos aqui alguns probleminhas em relação a essa querida aqui. A receita líquida dela em relação à dívida líquida é apertadinha, não é muito bacana. Construtora, via de regra, funciona assim de vez em quando, mas em 2017 ficou bem apertado. Como não está muito atualizado esse cara aqui, eu vou direto para fundamentos, para a gente tentar analisar o caixa dela, que está aparentemente não, nos últimos 3 meses negativo, no último ano negativo também, por isso que o PL dela sofre, por isso que ROI negativo 18%, eficiência ali próxima de zero, ROIC próxima de zero. Então não tenho muito interesse em estar colocando aqui muitas fichas na Even, a não ser que o mercado precifica ela acima do preço atual do mercado. Então o VPA está acima, certo? Quando a gente faz a continha mágica aqui, só para a gente fazer aquele reczinho lá, 4,30 vezes 1,40, é isso negativo, nós temos 6,2, está no preço. É uma ação complicada para se analisar, né? Porque os dados prontos dela são péssimos e os dados para se construir podem ser interessantes, certo? Podem ser interessantes. Por isso que o mercado graficamente vai mostrar para vocês que nós tivemos uma mudança no fluxo dela comprador. Eu até vou utilizar a parte gráfica desse vídeo aqui para tentar colocar um pouco mais de conhecimento para vocês em relação ao que eu faço para analisar gráficos de preço, né? Respondendo a críticas que eu recebi ontem. Inclusive ontem foi o dia que eu recebi mais críticas construtivas, bem verdade, mas todas me fuzilando aí, cornetando a minha maneira de fazer vídeos e também de analisar gráfico. Vou tentar me redimir aos poucos nos próximos vídeos, mas basicamente esse aqui, na parte fundamentalista, eu não tenho muito o que dizer positivamente. Eu diria que um platô, um sinal amarelo, vai para não dizer vermelho, pois a empresa, como é do setor de construtora, a gente tem essas oscilações negativas na parte fundamental, mas depende muito de venda, de demanda de mercado imobiliário, né, sazonalidade, né, o mercado imobiliário tem ali, se não me engano, o segundo semestre como o melhor semestre, né, melhor tempo para se investir, mais vendas acontecem. Então a gente realmente depende aí de uma liquidez maior, de um interesse maior do setor imobiliário. Como ela não é uma empresa que visa aí somente um determinado tipo de empreendimento, perdão, enquanto toca aqui no celular, a gente pode ter a possibilidade de ter ela se aproveitando de um ou outro empreendimento esporádico. Então também fica complicado eu falar estrutura ou dar um viés fundamentalista para a empresa, sendo que ela depende aí das incorporações, como vocês podem ver, uma das maiores incorporadoras. Então de repente ela consegue
ali uma fatia em algum empreendimento na região metropolitana de São Paulo. A gente sabe que São Paulo é o metro quadrado mais caro do Brasil, se não for, se perder para o Rio de Janeiro talvez, mas não sei, acho que não. São Paulo tem ali, principalmente a região metropolitana, tem espaço para crescer? Tem. O setor imobiliário é legal? É legal, mas é sazonal. Então você pode se posicionar num ativo que de repente passe um tempo aí amargurando precificação igual ou muito parecida, sem ter uma tendência, porque o mercado de imobiliário é um mercado sazonal, não é o ano inteiro, ou pelo menos tende a não ser o ano inteiro, tanto para queda como para baixa, certo? Muito bem, feito isso, levo vocês agora para o gráfico que já foi gravado, até dei um release ali no YouTube de manhã, tá? Para ver quem são os early birds aí do meu canal, mas agradeço vocês, deem um feedback nos comentários desse vídeo aqui sobre se você assistiu, né, o vídeo que eu postei direto do TradingView, sem nenhum tipo de edição, para saber se eu vou poder postar ou se talvez falta de respeito com vocês tá postando uma coisa tão nua e crua, né, sem ali a parte fundamentalista e também sem uma apresentaçãozinha e tudo bacaninha, tá? Enquanto ao áudio eu vou tentando resolver esse pepino aí, certo? Um grande abraço, levo vocês para o gráfico agora. Tchau, tchau. Muito bom dia, galera do TradingView. Bom dia também, boa noite para a galera do YouTube, bom dia pessoal da minha lista. Hoje eu vou falar sobre a Even, foi um pedido de um dos meus inscritos do canal no YouTube e vou compartilhar com vocês aqui no TradingView e também lá no canal. Muito bem, o que eu gostaria de falar antes de tudo da Even, sobre a Even no caso, é também comentar um pouco sobre a maneira pela qual eu analiso o mercado. É óbvio que existem críticas a qualquer tipo de análise de mercado, simplesmente porque o mercado ele tem uma dinâmica tão complexa, ou melhor, tão rica, né, com diferentes variações, em diferentes momentos de uma década ou de uma indústria em si, ou de um nicho de mercado em si, onde a oferta e demanda tem várias variações e realmente fica difícil com análise técnica somente a gente está comentando. Só que sempre há um segredo por trás das pessoas que ganham dinheiro ou que têm consistência no mercado. E eu vou dar o meu exemplo para vocês, que é sempre repetir a mesma maneira de se enxergar mercado. Então eu recebi acho que uma crítica construtiva ontem no canal sobre meu hábito de analisar os preços muito tempo atrás do momento atual, ou seja, muito tempo anterior, muito no passado, né? E eu, por exemplo, uma pernada, uma demanda de 2007 é importante para mim em 2010, em 2009, né? E às vezes até décadas atrás, simplesmente porque as ações, elas principalmente as ações baratas ou as ações que se desvalorizaram muito, mesmo não sendo baratas ou sendo baratas, eu me importo muito com quem comprou quando a ação teoricamente era vista como uma boa opção no mercado, assim como foi Petrobras, assim como foi quem mais eu posso dizer, como foi Vale também, um pouco a gente pode dizer, como foi Siderúrgica Nacional. Então eu me importo sempre também a ver se eu quero comprar os fluxos vendedores em um passado onde a empresa de repente estava bem, ou em um passado onde a empresa de repente estava mal. Para mim isso é muito importante. Oferta e demanda e sentimento de mercado é composto por seres humanos. Então, se na euforia eles tiveram R$3, por exemplo, de valorização, eu acredito que no momento ruim eles podem vir a repetir esses R$3, só que em um cenário diferente esses R$3 podem ser muito mais danosos, certo? E é por isso que eu quero dar um exemplo aqui antes de começar a minha análise desse tal hábito meu de analisar os movimentos muito anteriores, né, as demandas muito passadas. E eu sempre vou fazer isso de maneira rotineira. Não é Elliott, não é nenhuma escola. Isso sou eu, da maneira única. E é por isso que eu tenho lá a minha maneira de colocar os meus conteúdos. Aqui no caso da Even, né, desculpa a introdução gigantesca, mas se a gente olhar para essa demanda compradora que nós tivemos aqui
2006, 2007. Esse cara aqui, eu vou pintar ele para nós. Esse cara aqui, ó. Se a gente olhar essa demanda, a gente vai perceber que ela tem mais ou menos aqui uns R$7 de variação, certo? R$7 de variação, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. R$7,25, tá? Se a gente utilizar no TradingView aqui a ferramenta de extensão de Fibonacci e traçar da base até o topo dela e trazer para o fundo histórico dela, vai dar aqui em 8,63. Aonde que ela exatamente parou de subir. Traçar uma linha aqui, não exatamente, mas muito próximo. 8,63 eu vou colocar aqui, ó. A máxima desse candle aqui tá por volta de 8,98, certo? Então, para mim faz todo o sentido. E aqui se passaram 2 anos, tá? 2006 e aqui nós estamos em... Nossa, passaram-se 2 anos, não, perdão. Passaram-se 7 anos, 6 a 7 anos aqui. E mesmo eu olhando o gráfico mensal, que pouca gente comenta, mesmo olhando um fluxo que aconteceu 6, 12 anos atrás, 20 anos atrás, ele volta, não sei quantas ondas deu nessa subida aqui, mas ele volta e me para muito próximo daquele fluxo anterior. Então eu concentro todas as minhas energias, para vocês que me acompanham aqui no TradingView, por exemplo, ou boa parte das minhas energias, no seguinte: eu escolho uma demanda, bem simples assim. Escolho uma demanda, projeto ela num futuro. Deixa eu explicar aqui para vocês. Ó. Eu escolho uma demanda de compra, por exemplo. Aí nós temos aqui um outro histórico acontecendo, certo? Que pouco importa até o momento. A gente desce, sobe, blá. E aí eu vou pegar este cara aqui, trocar de cor, e vou procurar ele. Se eu quero vender esse ativo que está aqui embaixo, eu vou procurar ele em algum momento aqui, ó. E somente quando ele acontecer, que nessa faixa dos preços eu vou ter interesse em ver cruzamento de média, pivô para entrar vendido, qualquer sinal. Eu vendo isso nos meus treinamentos, por exemplo, uma determinada estratégia para a gente estar olhando esse ponto aqui, certo? Mas é aqui que eu vou estar olhando. Eu não vou querer vender todo esse momento aqui, toda essa subida, 7 anos. Mas esse sou eu. Nós temos 500 ações para negociar, não aqui no mercado nacional, mas eu tenho outros mercados para negociar. Então eu não tenho que procurar o trade acaba me achando em determinado ano, mês, tá? E aí quando a gente vai para Evin, o que a gente tem? A gente tem esse momento aqui de inflexão do mercado aos 8,63. Aí nós fizemos um pullback, e aqui dever de casa para vocês é dizer qual foi o tamanho desse pullback em relação a alguma história que aconteceu há um tempo atrás, talvez esse tempo atrás, talvez esse tempo atrás. Mas de qualquer maneira nós temos uma LTA no mensal, que me parece ser o ponto mais bacaninha aqui de inflexão do preço. E aí eu quero trazer vocês para o rosa menor aqui, ó. Vou pôr ele em amarelo, que ele também tem a importância. Se eu tiver tempo aqui no TradingView de finalizar essa ideia minha, peço perdão pela demora inicial, mas se nós pegarmos aqui Fibonacci de novo e traçarmos fundo a topo, chegamos aqui em 5,56 ali, batemos no topo. Depois chegamos a 5,82, quase um topinho. E aqui a gente ficou devendo alguns centavos. Quando a gente vem para cá, vamos dizer, pô, tomei um stop se eu quisesse vender. Beleza, tomei um stop se eu quisesse vender, sem dúvida nenhuma. Só que agora esse ponto para mim é importante de inflexão. Então, por quê? Porque nós fizemos aqui movimentos simétricos, vamos dizer assim, ou com demanda. Aqui foi um rompimento falso, então eu desconsidero. Vem para cá. Quando a gente transporta este cara para cá, ele já foi vencido. Está aqui em 5,14, né? Para ser exato, ele já foi vencido, ou seja, me mostra que aqui em 2019 a gente teve um sinal de compra, porque a demanda que vinha mantendo, ou seja, o fluxo comprador se demonstra mais forte agora. Ele rompe fundo e rompe topo, fazendo até
que análise que eu chamo de ombro, cabeça a ombro, mas não necessariamente precisa ser uma terminologia da análise clássica. Mas o que eu quero ver agora é ali retrair a essa região aqui, onde o preço antes sempre formou demanda, sempre formou, perdão, topo. Então formou topo em 2016, formou topo em 2017, formou topo em 2017 de novo, 2018, e agora foi vencido. Então o que era topo para mim pode ser um grande suporte, certo? E eu vou buscar algum cara daqui para tentar projetar e ver uma possível compra com esse novo fluxo de alvo. Então eu nunca vou ter um risco-retorno zica. Sempre vou ter um risco-retorno, digamos assim, agradável. Mas eu vou errar às vezes o fluxo. Talvez não seja esse fluxo, talvez seja esse fluxo aqui que aconteça. E aí eu vou tomar um estopão. Pode ser esse fluxo que aconteça. Certo? Mas a minha paixão gráfica, não na parte gráfica, não na parte fundamentalista, é realmente ver a oferta e demanda, porque não tem como se esconder no gráfico. Os players precisam pôr ordem no mercado e os candles marcam esse volume e a demanda, a extensão, o apetite. Então basicamente isso. Aqui para mim agora faz todo sentido na região de R$ 5,14, R$ 5,00 e um pouquinho lá no YouTube, faz todo sentido comprar. Certo? Então eu achei que o TradingView estava com 10 minutos somente de vídeo, parece que a gente aumentou os tempos, o tempo de produção de vídeo, que é muito bacana, mas basicamente, como eu não sabia dessa extensão de tempo, basicamente é isso que eu tento explicar para vocês aqui de forma simplista. Vamos dizer que 1/3 do que eu faço no mercado é isso daqui. Tá legal? E aí vamos descer pro semanal, nesse rabisco todo, certo? A gente começa a ver também esse movimento de expansão chegando, só que não é o momento de comprar, pelo menos eu não gosto de comprar no rompimento. Então veja que no semanal a gente ganha o auxílio de mais uma LTA aqui, ó, que é essa daqui. A gente ganha mais uma LTA que pode confluir LTA preço. E aí eu posso também adicionar uma média de 200 no semanal que está confluindo aqui, ó, que pode, que nem aconteceu aqui, ó, tocar o preço vindo de cima para baixo. Aí você já começa a criar um setup, uma estratégia, certo? Quando nós vamos para o alvo total, pode ser que a gente esteja triangulando todo esse cara aqui, ó, A, B igual a C, D. 10,20 é o alvo total. Bacana, parece ser interessante. Quando nós vamos para o diário, eu tenho aqui para vocês traçado, né, uma simetria tempo desse último fundo aqui em relação à mínima atual, né, mínima atual histórica, digamos assim, de um ano para cá. Então eu tenho ali também uma simetria tempo me dando abril, dia 1 de abril, certo? Então eu começo a juntar algumas peças que me agradam, certo? Lógico, eu tenho outros pontos, desculpem o barulho, outros pontos aqui abaixo, certo? Até os 3,71 eu tenho interesse em comprar, mas eu realmente demoro para entender que uma ação me apetece na parte de compra. E também queria explicar para vocês um pouco da maneira. Não tem, obviamente, defeitos e virtudes, tem diversas, mas só para falar o porquê que eu utilizo fluxos, demandas de passados longínquos, pois para mim faz todo o sentido o comportamento humano, não quantos anos demorou para se comportar. Desde que se comportou, me interessa, porque as pessoas, e eu me incluo, a gente busca segurança, e geralmente a segurança está naquilo que já aconteceu, e não aquilo que a gente nunca viu acontecer. Por isso que eu repito o que já aconteceu nos gráficos. Beleza? Um bom dia para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei 2 links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes
clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página. Só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.